mas eu vou contar. Por motivos de entretenimento. Eu estava em Cabo Verde com a Sara. Fomos beber umas margaritas com gelo de água da torneira. Estamos em África, não é? A água não é potável. Fomos para o passeio, moto 4, numa excursão. Começa-me a dar uma volta à barriga e nós estávamos afastadíssimos de tudo. Quanto tempo é que falta até chegar ao próximo destino? 45 minutos, em todo o terreno. E eu, 30 e tal graus, eu estava a tremer de frio. De repente, a Sara fura um pneu. Os 45 minutos passaram a ser 3 horas. A única árvore que havia estava tipo lá ao fundo que parecia miragem. E lá fui eu e tive que fazer cocó atrás da árvore. Engraçado. Não achei graça nenhuma. Meu irmão, estamos aqui em presença de dois problemas, minha percepção. Temos aqui dois problemas graves. Mas de tudo, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo, se inscrever e partilhar para que a matéria seja entregue a muito mais pessoas de bem. Eu escrevi um livro, O Modo Negro para Lidar com o Racismo, e também tem muito a ver com este vídeo aqui que vamos agora reagir. Esse livro aqui está disponível na Amazon. Podes comprar a partir do meu site, na aba Livros, ou então, no primeiro comentário, clicas ali que eu falo consigo pessoalmente e o livro é entregue em toda a parte do mundo. Neste momento, também tem disponível em Angola, no Brasil, na Europa, na Ásia, em toda a parte do mundo. Ponto. Eu vejo aqui dois grandes problemas nestas declarações. Um problema que tem a ver com a ignorância que foi fabricada. Nós sabemos que existe um livro de mais de 500 páginas sobre mentiras relacionadas à África. Uma ignorância que foi mesmo produzida para formar africanos e europeus sobre matérias ligadas à África. A ignorância fabricada sobre a África para que pessoas como uma menina, como uma senhora, como uma jovem possam pensar assim: estamos em África. Em África não há água potável. Primeiro, como que se a África fosse um único lugar, como que se aquela região onde ela esteve não havia água potável fosse tudo igual, né? Fosse a África no seu todo, como que se a água fazer-lhe mal, a única questão fosse água não potável. Porque eu, Joaquim, já fiquei 1 ano em Portugal, não podia beber água da torneira porque fazia-me mal, tinha que comprar água mineral. Quantos de nós, em Portugal, não podíamos beber água mineral porque fazia-nos mal? Nem porque a água era imprópria para o consumo, não. Há algumas questões aí biológicas que eu não sei explicar, que apesar da água ser potável, a ti sabe mal. Eu prefiro a água de Benguela do que do Lubito, porque a água de Benguela é muito mais estado que tal, sabe mal. Ou então por questões, sei lá, químicas, não sei. Não é que a água de Portugal não é potável. É que a mim fazia mal. Durante 1 ano precisei beber água mineral. E com o tempo fui bebendo água natural, na torneira aos poucos, para poder aqui ir me acostumando. Era preciso acostumar-se. Ponto. Mas essas declarações aqui, de que estamos em África e não há água potável, é fruto da ignorância fabricada sobre a África. A África atrasada, a África pobre, a África dos conflitos, a África da corrupção, que realmente existe corrupção, existe pobreza, existe violação de direitos humanos, existe muitas regiões que não têm água, isso existe. Agora, estamos em África, em água não potável, e isso demonstra, é uma expressão, uma demonstração, é uma exibição da sua própria ignorância. Ela concluiu que a África é como aquela região em que ela estava. Ponto. Esse é o primeiro problema. Ignorância que foi fabricada pelos europeus para ensinar os africanos, para ensinar os europeus, para continuarem com a ideia de que a supremacia branca, os brancos são superiores, os negros são inferiores, e isso demonstra-se pelas condições infraestruturais da África e da Europa, intelecto e não só, razão pela qual os filósofos que nós estudamos, os inventores que nós estudamos, são de matriz europeia. Eu mesmo, Joaquim, li muitos livros europeus e pouquíssimos livros africanos. Há pouca literatura, há pouca disponibilidade, há mais literatura europeia. Ponto. Isso é um facto e nós temos sim a obrigação de começar a produzir. Por isso, quando o Joaquim escreve um livro como este aqui, com uma alma africana, para nós lermos, muitos de nós não lemos os nossos, preferimos ler os outros, também como consequência do processo de construção de ignorância sobre a África. Aqui tem mais livros ocidentais do que africanos. Pelo facto de que eu estudei uma matéria que os europeus produziram mais e que se nós produzimos, ou foram queimados, ou foram produzidos em poucas dimensões, e eu devo me preocupar todos os dias em procurar cada vez mais literatura africana. Porque a ignorância sobre a África foi produzida. Há um livro assim grande, de mais de X mil páginas.
ponto final, continuação. Temos que perdoá-la pela sua própria ignorância, como dizia Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nossos ancestrais perdoem a menina, perdoem a senhora, porque ela não sabe o que diz. Ela diz aquilo que diz como fruto da sua própria ignorância. Agora, nós africanos, aqui está o segundo problema, temos também algumas responsabilidades. Okay? Cabo Verde é um país que vive do turismo e não pode permitir que no seu país hajam problemas de face à resposta aos turistas. Que a receita do turismo sejam empregos, acima de tudo, saneamento básico, que também corresponde à água e na energia. Porque uma coisa é a ignorância que já existe neles, que lhes foi imputadas, obrigadas, também nós africanos também existe uma certa ignorância, porque o livro foi distribuído em todas as regiões. E outra coisa é aquilo que se vive, aquilo que se vê na realidade. Eu pensava que em África só havia pobreza. Eu chego em África, vejo prédios, vejo empresas, vejo criações, vejo coisas magníficas. Afinal, também é que há riqueza. Mas quando eu chego em uma África onde só há pobreza, eu vou dizer, ok, aquilo que me diziam sobre a África é verdade. Concluindo, nós precisamos trabalhar, nós africanos, de forma que podemos aqui reduzir os bairros suburbanos, a precariedade, o sofrimento, o desemprego e aumentar cada vez mais a literacia dos africanos. Quanto mais estudamos, menos somos subjugados. Aquele russo que no Quênia e no Ghana comeu mais de 50 mulheres, filmou-as com facilidade e levou-as para os quartos. É também consequência da instrução, da literacia. Porque a instrução à literacia, mais o crescimento econômico, faz com que as pessoas sejam ocupadas. Aquele russo não encontraria 20 mulheres na rua. Ele encontrou 20 mulheres na rua. Porque as mulheres estão desocupadas, meu. Se as mulheres estivessem ou a trabalhar, ou a estudar, ou a cuidar dos filhos, ou em casa, não, ele não encontraria 20 mulheres. Se tivesse que encontrar, tinha de ir a uma feira, ou no shopping, ou na discoteca. Ele encontrou na rua, porque estão desocupadas. E quando um turista vai para a África, encontra crianças na rua, descalças, a sair muito ranho, toda suja, barriga grande, ele conecta com a ignorância que lhe foi incutada. Lá há muita fome, lá há muita corrupção, lá há muito sofrimento. Ele diz, é verdade. Então há aqui um trabalho nosso de irmos reduzindo a precariedade no continente, nossos países, e muito mais países que dependem, que recebem muitos turistas, já que querem mesmo, não é fazer como aconteceu em nenhum país aí onde esconderam as pessoas, não, é mesmo mudar as estruturas, ok? Porque esta ignorância que foi implementada durante os últimos 500 anos não se mata com outra retórica, mata-se com atos, mostrando, você acha que aqui é assim, olha isso aqui, está a perceber a questão? Você acha que em África não se formam doutores? Olha a faculdade X, que forma estudantes de doutoramento em História da África. E eu até às vezes brinco com os meus amigos doutorandos em História em Portugal, em Aveiro, em Coimbra. Vocês estão a estudar doutoramento em História da África aqui na Europa. Brinco, né? Mas faz sentido porque grande parte dos manuais estão lá. Os livros de História da África, com profundidade, estão lá. Eles levaram os livros. Ouviram muitas histórias, registraram e levaram os livros. Por isso é que os nossos irmãos precisam estudar doutoramento em História na Europa. Está a perceber a questão? Brincamos, rindo, abusamos-lhes, mas é uma realidade. Faz sentido ir estudar na Europa, porque lá é onde estão os livros. Até o dia em que nós começarmos a construir faculdades, investir na investigação científica, escrever livros, publicá-los, outros sim, buscar os nossos livros, os nossos artefatos, porque também pode estar histórico. Você quer estudar duramente história, mas alguns artefatos históricos estão lá na Europa. Por isso é que a União Africana agora concordou em criminalizar, ou seja, denominar a escravatura como sendo o genocídio, ou seja, foi um crime premeditado com a intenção de acabar uma espécie. Queriam nos acabar. Por isso que agora a escravatura para a União Africana é tida como sendo um genocídio, igual como aconteceu no Holocausto. É um problema que afeta a nós, esse discurso. Quando eu vou para as ruas de Lisboa, passo, dizem este vem da África, lá onde não há água. Eu preciso saber como responder essas questões aqui, para que quando também ele for ali,
preciso não só saber, como também preciso lá mudar alguma coisa a nível de infraestruturas, para que quando ele me ouvir e ele for para lá, perceber que de facto, sim, mentiram-lhe imensas vezes, assim como também aqueles americanos que assistiram os vídeos do iShowSpeed choraram bastante porque não viam aquela visão da África que iShowSpeed mostrou. Esse discurso está repleto de imensa ignorância essa que se combate estudando, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, acima de tudo, nós, África, mostrarmos a outra face da África. Qual é a sua opinião em volta dessa matéria? Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já, família.